No registro do fato, vou conversar agora com o deputado federal Paulo Pimenta, deputado reeleito, maior votação aqui no estado do Rio Grande do Sul, presidente do PT no Rio Grande. E agora, passadas as eleições, a gente já pode voltar a abordar esses assuntos com todos os seus detalhamentos. Não havíamos ainda conversado com o deputado federal Paulo Pimenta e por isso a ocasião é importante para fazer, então, um retrospecto, né, de todo esse processo eleitoral, começando por cumprimentá-lo pela sua vitória e ontem pela vitória do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, deputado Pimenta. Bom dia, Vicente. Bom dia, queridos amigos e amigas, ouvintes da Rádio Imembuí. Estava com saudade, Vicente. Pois poder é. conversar com os amigos da Imembuí, né? Uhum. E, naturalmente, Vicente, que as minhas palavras são todas elas de agradecimento, em primeiro lugar, né? Fui reeleito, uma votação consagradora, 223.109 votos, Vicente. Uhum. A maior votação da história do candidato a deputado federal do PT, né? O Paulo Paim tinha feito uma vez 210 mil, né? Nós superamos o recorde do Paulo Paim. E tudo isso é fruto do trabalho, né, de muita gente. Sou muito grato ao nosso parceiro e amigo Valdeci Oliveira, né? Meu amigo aí de tantos anos, deputado estadual mais votado, aos nossos vereadores e vereadoras, né, de Santa Maria, ao Cid, que é o presidente do partido, ao Luciano Guerra. Faço questão de nominar aqui, né, o Valdir Oliveira, o Blattes, a vereadora Marina, e também, especialmente os suplentes, né, o Daniel Diniz, a Ellen, a Senita. Em nome deles, estender meu agradecimento a toda a militância do PT. Pessoas de outros partidos, Vicente, em particular o doutor José Edar Farré, e tantas outras pessoas que foram muito importantes na construção dessa caminhada, né? E que teve, né, o seu ponto mais importante ontem, né? Uhum. Com a eleição do presidente Lula. Eu fui o coordenador da campanha do presidente Lula aqui no estado. Uhum. Ontem à noite, Vicente, recebi uma ligação do governador Ranolfo Vieira Júnior, Sim. me dizendo que estava falando em seu nome e em nome do governador Eduardo Leite, e que queria agradecer e reconhecer que a nossa decisão política, e eu estive várias vezes, né, conversando com eles, fui ao Palácio e abri um diálogo, conversando com o prefeito Jorge Pozzobon, outra pessoa que eu tenho que agradecer muito, e que o nosso apoio foi fundamental para que o governador Eduardo Leite vencesse a eleição, né? Ele fez 27% dos votos no primeiro turno, Vicente. E o Edgar fez 27%. E ele fez 54% dos votos no segundo turno. Uhum. Exatamente a soma de 27 mais 27, né? Uhum. E eu dizia para ele ontem à noite que eu não quero, né, de forma alguma, discutir nenhuma possibilidade de fazer parte do governo, cargos, nada. Mas que nós queremos ter um diálogo de melhor qualidade, Certo. defender o Banrisul, a Corsã, e particularmente eu quero ser um interlocutor de Santa Maria, junto ao governo do estado, junto com o Valdeci. Então, Vicente, a partir de hoje, o Lula é o presidente de todos os brasileiros e brasileiras, o Eduardo é o governador de todos e todas, e o nosso desafio é cicatrizar esse ambiente de ódio, de intolerância, essa coisa, né, que a gente não conhecia, que surgiu na política e que nós queremos cicatrizar, vencer esse período, né? Então, sou muito grato, Vicente, ao PDT de Santa Maria, especialmente a vocês, mais próximos, né? Aos demais partidos que compuseram conosco toda essa mobilização. E tu pode ter certeza, Vicente, que hoje é o início de uma nova etapa para o nosso país, para o nosso estado, mas também para mim, né? Hoje é o início aí de uma nova fase do meu trabalho.
Pois é. E aí, com você, deputado, dá para analisar o cenário de todas as formas, né? Daqui para frente, né? Nesse olhar daqui para frente, a partir dos números, a partir dos resultados aqui em Santa Maria, porque, afinal de contas, sempre se vislumbra a próxima eleição. E com o que aconteceu já na eleição passada aqui em Santa Maria, né, e agora nesta eleição, e o apoio do PT foi decisivo para a vitória de Eduardo Leite, vamos começar por uma projeção aqui em Santa Maria. Claro que nós estamos um dia, menos de 24 horas depois da divulgação do resultado, depois do reconhecimento do resultado de ontem, uma eleição acirrada, equilibrada, né, mas o que se pode projetar aqui para Santa Maria a partir da votação que o PT alcançou aqui em Santa Maria no primeiro e no segundo turno? Olha, Vicente, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, assim, né, para pensar o próximo período. Eu sempre digo, Vicente, que as urnas falam, né? E uma das grandes capacidades que o político tem que ter é saber ouvir o que a urna disse, né? E as urnas mostraram um país dividido. E nós precisamos reconciliar esse país, né? Eu acho que o presidente Lula, quando traz o Alckmin, quando anuncia que não será candidato à reeleição, quando traz a Simone Tebet, traz a Marina Silva, né? No segundo turno vem o PDT, vem praticamente todo o campo progressista da sociedade. E veja como é importante, Vicente. Ontem à noite, o governador de São Paulo eleito já disse, olha, chega, eu quero olhar para frente. O governador Ibanez do Distrito Federal, que apoiou o Bolsonaro, disse, acabou a disputa política partidária. Lula, eu estou pronto para trabalhar contigo para o futuro do Brasil e do Distrito Federal. O presidente da Câmara veio a público para dizer, está na hora de baixar as armas. Né? O mundo inteiro reconhecendo o resultado da eleição com rapidez. Né? Ou agora de manhã me ligaram, olha, Pimenta, tem 5, 6 pontos aí de interrupção de estradas no Rio Grande do Sul, gente. Isso é uma coisa absolutamente pequena diante da dimensão. E o Lula foi escolhido de forma majoritária para ser o grande condutor do esforço de reconciliação nacional, né? E eu acho que essa visão, ela deve permear todos nós. Há quantos anos, Vicente, a gente não faz uma reunião no Rio Grande do Sul para discutir uma pauta comum do Estado? Há quantos anos a gente não faz uma reunião de trabalho de Santa Maria? Isso. Reunido todo mundo, Vicente, como a gente fazia antes. Foi fruto desse esforço que saiu a BR-158, a travessia urbana, a ampliação da UFSM, a conquista das grandes obras de infraestrutura do PAC. Tudo isso foi fruto de um trabalho coletivo. Universidade, prefeitura, Câmara de Vereadores, setores empresariais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu acho que todo o nosso esforço é esse, né? O Jorge é um cara de diálogo. O Jorge não pode mais concorrer à reeleição, né? Nós temos aí nomes fortes, bons, que gostam de Santa Maria, que convivem nesse ambiente democrático. Temos no PT, temos no PDT, temos aí o doutor Farré, né, próximo de nós, nessa movimentação. Temos no PDT muita gente boa, gente nova, gente jovem. Temos todos os partidos aí do campo popular. Então eu vou trabalhar muito para a gente ter um diálogo na cidade, né? Eu acho que o mais importante hoje é criar um ambiente de diálogo, um ambiente positivo, né? Isolar totalmente aqueles que não gostam da democracia, aqueles que fazem política com violência, com preconceito, com discriminação, né? É uma pequena parcela, né? E que acaba contaminando aquela história. Você bota uma maçã podre dentro do cesto, dali um pouco aquela maçã apodrece todo o cesto. Você bota uma laranja podre dentro do cesto, dali um pouco ela apodrece todo o cesto. Então nós temos que tirar a laranja podre, tirar a maçã podre, para salvar o resto.
muita gente que foi contagiada com esse sentimento de ódio, de intolerância, não quer mais saber disso. Então, a minha disposição e a minha vontade toda ela é muito positiva aqui, Vicente. Perfeito. E que papel o deputado federal Paulo Pimenta vai ocupar? Vai exercer o seu mandato, vai cumprir outra função, até pela proximidade, pela amizade que a gente sabe hoje, você tem com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, esteve junto com ele nos seus piores momentos, coordenou, né, na condição de presidente, toda esta articulação aqui no estado do Rio Grande do Sul, fez esta extraordinária votação. Que papel lhe está reservado daqui para frente, deputado? Olha, Vicente, no primeiro turno da eleição, a apuração no domingo acabou ali por 10 horas da noite, 11 horas da noite, né? A gente foi dormir cansado. Às 9 horas da manhã, na segunda-feira, o presidente Lula me ligou, né? E a gente começou a pensar em o segundo turno. Eu tive agora alguns dias em São Paulo, junto com ele, né? Ele veio a Porto Alegre, fizemos uma grande atividade. E eu estou trabalhando já desde muito cedo hoje, né? Está chovendo aqui em Porto Alegre, um dia feio, né? E eu estou cedo aqui no escritório. Já preparei aqui um documento para mandar para ele, de análise aqui do resultado. E vou conversar com ele, espero conversar com ele ainda hoje, né? Uhum. Hoje à noite eu vou para Brasília. Semana tem um feriado no meio, vai ser uma semana um pouco atravancada, né? E vou conversar com ele essa semana, né? Para decidir aí como que vai ser a transição. A partir de hoje, a gente começa a transição. Eu sou membro titular da Comissão de Orçamento, né, Vicente? Uhum. O orçamento vai ser votado agora, nesse período, entre agora e o final do ano. Né? Então, por exemplo, nós vamos ter muito trabalho no Congresso Nacional. E, evidentemente, que cabe ao técnico, né, Vicente? Uhum. Escalar o time. A gente tem que estar preparado, né? Tem que estar pronto. Agora, qual é a tarefa, qual é a função, qual é o papel, essa é uma decisão muito pessoal dele, né? Uhum. Então, eu vou conversar com ele hoje para me integrar na transição, porque a gente tem que fazer um diagnóstico muito rápido, né? E particularmente nós em Santa Maria, eu tenho batido nessa tecla também. Temos que agir rapidamente, no sentido de tentar enxergar o que é prioridade para Santa Maria já no próximo ano, né? Uhum. Para a gente poder valer também essa força política, esse nosso prestígio político, né? Então eu estou pronto aqui, estou trabalhando desde cedo, estou me organizando e vou trabalhar hoje todo dia em Porto Alegre, vou de noite para Brasília. E espero aí no decorrer dessa semana já ter uma definição com o presidente de quais são as tarefas que eu vou ter aí nos próximos dias, Vicente. E ao presidente, né, na sua opinião, qual será o grande desafio, ou o primeiro grande desafio? Por onde que o presidente vai começar? Num esforço de união nacional. Sabe, Vicente, quando foram anuladas as sentenças do presidente Lula, ele me ligou numa segunda-feira, era umas 10 horas da noite, e ele brincou comigo, ele falou assim: tu acha mesmo que tu ia dormir hoje sem falar comigo, né? Eu falei: presidente, é muita generosidade de sua parte, né? O senhor tem tanta gente para ligar, tem tanta gente para agradecer, não precisa se preocupar comigo, né? Ele falou: não, eu jamais deixaria passar essa data sem falar contigo e tal. E eu disse para ele assim: posso lhe fazer uma sugestão? Eu quero que o senhor leia o discurso que o Nelson Mandela fez no dia que ele saiu da prisão. Claro que são situações muito diferentes, né? Momentos históricos distintos. Nelson Mandela tinha ficado 27 anos preso por defender a luta armada contra o apartheid. E o mundo inteiro, Vicente, esperava o Nelson Mandela sair da cadeia. As pessoas não conheciam o Nelson Mandela nem por foto, porque naquela época era proibido foto, vídeo, entrevista. E quando ele saiu da cadeia na cidade do Cabo, tinha 500 mil pessoas na frente do presídio.
tinha imprensa do mundo inteiro. E todo mundo queria saber, mas quem é que vai sair lá de dentro? E saiu aquele senhor alto, né? De cabeça branca, com a esposa, com os filhos, com os netos, saiu sorrindo, né? E a imprensa veio todo para cima dele, para estar ali agora, né? Ou se agora, né? Que a vingança, o que você quer fazer? Você foi injustiçado. E ele falou, gente, se alguém veio aqui em busca de ódio, vingança, está falando com a pessoa errada. A minha tarefa é ajudar no projeto de reconstrução nacional. Derrotar o apartheid, derrotar o ódio, derrotar a intolerância e oferecer para a África do Sul a oportunidade de voltar a ter um projeto de nação. Eu acho que a tarefa do Lula se assemelha muito no Brasil nesse momento a tarefa que foi exercida pelo Nelson Mandela na África do Sul. Né? O Lula saiu do governo com 83% de aprovação, Vicente. Era uma pessoa que não tinha rejeição. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro. Os pobres nunca tiveram tanta oportunidade. Né? O Brasil recuperou um prestígio internacional que nunca tinha tido. Nós vivemos o melhor momento da nossa economia. As cidades passaram a receber recursos para investir em educação, em saúde, em infraestrutura, em saneamento, em habitação. Então, acho que o Lula, ele tem esse desafio. Tem 77 anos, Vicente. Passou por tudo que ele passou. É uma pessoa que tem um coração muito generoso, né? E eu espero que ele tenha essa capacidade, né? De cicatrizar, de estender a mão, de recompor, né? Pontes, de construir um caminho para o futuro, de esperança, de paz, de prosperidade, de distribuição de renda, de criação de oportunidades. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. E eu espero ajudar ele, Vicente, dentro do meu papel, tendo sempre um olhar especial para Santa Maria. Sempre eu vou ter um olhar especial para Santa Maria, independente da tarefa e da posição que eu tenha, né? Mas que a gente possa fazer com que esse país volte. Todo mundo tem orgulho de usar a camiseta da seleção brasileira na Copa do Mundo, Vicente. Eu acho que a gente conseguir isso, né? Todo mundo tem orgulho de poder torcer junto pelo Brasil de novo. Eu acho que se a gente conseguir isso, a gente já vai dar um grande passo nos próximos 30 dias, viu, Vicente? Tá certo, deputado. Muitas coisas ainda para a gente tratar, inclusive essas questões pontuais com relação a Santa Maria, a nossa região. Não faltará oportunidade. Obrigado por enquanto, deputado. Grande abraço. Parabéns. Quero agradecer a ti, ao